soma kipupia idendenda uangawe uangua soma kipupia idendenda uangawe. O Memorial dos Feitos Novos foi criado com dois objetivos distintos. O primeiro, contar uma parte da história do Brasil que nunca foi descrevida nos livros de história. E a outra é nós darmos um lugar de respeito e reverência a essas pessoas que foram depositadas aqui nesse terreno. O Cemitério dos Feitos Novos significa uma marca. Para mim, ele é uma marca deixada no nosso solo, do registro, né, histórico de memória desses escravos que passaram pelo Brasil, que entraram pelo Porto do Rio de Janeiro, que não tiveram as mesmas condições de vida e de sobrevivência, porque esses escravos que estão sepultados aqui foram escravos que morreram em decorrência da viagem, né? Foi extremamente difícil, muito precária, condições precárias, falta de higiene, falta de alimentação e a decorrência de muitas enfermidades que esses escravos sofreram. Em segundo lugar, esses escravos que estão aqui não tiveram nenhum tipo de cuidado, não chegaram no valor, eles adoeciam no rio, né? Em terceiro lugar, eles não foram nem mesmo vendidos, eram escravos que não chegaram, a maioria desses escravos não chegaram a ter um dono. Né? Ou seja, antes de serem vendidos, eles foram jogados aqui. E isso também é interessante, porque mostra que essa sociedade brasileira, essa sociedade escravista que eu estou falando, que vai até o século XIX, é uma sociedade extremamente hierarquizada, e ela tem vários patamares. E esses escravos recém-chegados ocupam o patamar mais raso. Ou seja, nem inseridos na sociedade, eles haviam sido, por conta de não terem sido comprados. Então, como eles não haviam sido inseridos nessa sociedade, eles foram descartados. Os corpos deles são descartados aqui no local, como se fosse um terreno baldio, apesar de ter sido um cemitério. Ou seja, o que nós estamos falando aqui, não estamos falando de cemitério de indigentes, nós estamos falando aqui de chacina, estamos falando de um cemitério institucional, um campo santo, que tem uma igreja por trás, que faz os sepultamentos, que tem os óbitos lavrados em livro, registrados seus nomes, arrolados os seus nomes. Quer dizer, o discurso é um, mas a prática é outra. Agora a gente consegue enxergar o que é essa sociedade, como é que a sociedade do século XIX, ela via o escravo, ela tratava o escravo. A gente consegue ter agora a visualização daquilo que os cronistas olharam e viram no cemitério de Feitos Novos. Pegaram os ossos apontados, como fossem juncos, canas, dentro do terreno, quebrados propositalmente, destruídos propositalmente, e uma gama de pequenos fragmentos de ossos queimados, carbonizados e calcinados. Agora eu consigo entender a forma de inumação, de enterramento era feita. Então, agora vai se imaginar que era um processo de vala comum. Isso, como já sugeria a literatura sobre esse assunto, e que essa vala ficava tão cheia em determinado momento que eu era obrigado a voltar no início dela, retirar aqueles restos ainda estados de putrefação ainda, ou sem decomposição, e queimava esses restos, espalhava pelo terreno para que eu pudesse jogar novos corpos naquele local e fazer novas inovações. Qualquer das regiões africanas, nas culturas africanas, porque não existe uma cultura só, mas são várias culturas, o sepultamento é uma parte fundamental de qualquer das religiões ali encontradas. E ela possibilitava a inserção daquele morto junto com os seus antepassados. E isso trazia para eles uma série de benesses. Bom, mas, por outro lado, a falta desse sepultamento trazia uma série de sanções. E era justamente o que acontecia aqui nesse cemitério de Feitos Novos. Os escravos, o corpo desses escravos não eram sepultados, eram deixados à flor da terra, eram deixados insepultos, negando, logicamente, a esses escravos uma vida posterior que eles criam em África junto com seus antepassados. O dia amanheceu, o galo já cantou. A cultura material desses africanos que vieram para cá escravizados, foram encontrados aqui também no cemitério de Feitos Novos. A gente encontrou as suas contas, que eram utilizadas pelos africanos, as contas com todos
essas matrizes de cores, que cores vermelhas, verdes, azuis, o que a literatura de arqueologia dizia que era uma coisa somente encontrada na América do Norte, encontramos aqui no Rio de Janeiro. Todo esse material está presente aqui no cemitério, que a gente encontra ali chumbando no mesmo plano dos ossos enterrados. A chumbando que a gente encontra aqui, eles são restos alimentares, facilmente identificáveis, restos de peixe, frango e ossos bovinos, né? Porque é o que perdurou sobre o solo. Né? Além disso, a gente encontra restos de faianças inglesas, ou vulgarmente falamos de louça fina inglesa, né? Que era a louça que tinha plástico na época, tudo é feito de louça. E essa louça fina, ao quebrar, era descartada. Então, encontramos restos de garrafas, vidro, de todas as formas. Isso dá uma dimensão social muito importante. Se aqui era jogado a escória humana, né, o lixo humano dos escravos, que eram realmente os indivíduos com menor valor, né, social, se eles estavam sendo jogados aqui, depositados, né, a sociedade também vive, podia depositar o seu lixo também aqui. Então, isso simbolicamente, isso mostra um abismo enorme entre o escravo e a sociedade. Ficou muito claro para a gente aqui um outro agente que aparece nesse cemitério dos Pretos Novos, que é o agente econômico. E é ele que demanda isso, traficante de escravo. E é ele que paga por esse sepultamento, apesar de não ter sido feito. Mas os sepultamentos são muitos, e são a flor da terra porque o tráfico é intenso. Né? Existe um tráfico muito grande, uma demanda muito grande por esses escravos. Eles estão chegando a todo momento no Porto do Rio de Janeiro. E esse traficante, em qualquer momento nenhum, ele é citado como o causador disso. Pelo contrário, apesar dos moradores fazerem várias petições para que termine o sepultamento, que seja retirado do cemitério, apesar das autoridades do governo terem vindo aqui visitar para constatar, e constataram que de fato a situação do cemitério era extremamente precária, nada foi feito, e os verdadeiros autores daquilo, que seriam os traficantes, de maneira nenhuma são citados, de modo nenhum são citados. Mesmo porque, nesse momento, o Brasil depende economicamente, está nas mãos desse grande traficante de escravos. Então, é essa marca que deixa aqui um pouco de memória, um pouco de sentimento, um pouco de história e uma cicatriz, né, que a gente é uma das cicatrizes que a gente não pode esquecer, que nos marca, que nos mostra a nossa origem. Eu acho que o PN, quer dizer, os Pretos Novos, né, ele representa um crime contra a humanidade. Eu acho que isso aqui, no futuro, vai ser um exemplo de não se fazer isso, né? Como o Holocausto dos judeus e outros. Então você tem o Holocausto dos judeus, você tem o Memorial dos Pretos Novos e algum outro que um dia vai aparecer. Isso somado vai chegar um dia que nós temos que nos respeitar, nós temos que nos amar, né? Nós temos que nos ajudar mutuamente. É muita coisa isso, não é pouca coisa não. Okay. Yeah. Questions, comments, thoughts? Did they go under this part that we're sitting on already? They believe so. Yeah. Everywhere here. Everywhere. Even though it was officially recognized by the government, the church, the priests will come and bless the bodies. We know that a lot was not legalized. Once the slavery was dead, it has no more value. So whatever they did with the body, there was no important. So what she said was, of the 60 years of this was taking place, the cemetery was active. Officially, they only had, probably 40,000. Probably no, there were more they didn't know. No, did not have in the books. Okay? Carlos, I have Yes, a question. please. So as far as in Brazil, I know like all over
there's in Britain and all that, there's been some active, well, maybe not apologies, but I mean, even the authorities take some responsibility and are trying, doing programs and stuff. Has Brazil tried to deal with its past with racism? I mean, I know you say it doesn't exist, but have they done anything concrete to try? No, it's difficult. I think the first thing we need to do, and myself included, is to realize that it happened. Yeah. We haven't yet. We haven't yet. That's why some people are so strong about the museum used to call the slave museum. We don't get it. We still don't get it. And every time slavery is portrayed in movies and soap operas in Brazil, it's always romance. It's a black woman falling in love with the Portuguese man. It's always something like that. It's mutual. It's mutual. It's consented. Yeah. Consented. That's why the Anastasia's princess, she's so important, because I think I forgot to mention, she never gave in. She never gave in. She was, no, we believe that she was eventually killed, but she never gave in to her owner. So no, unfortunately not. I think we see signs in the affirmative action is a way of the Brazilian government to recognize something was screwed up here. Why black people are not in politics, are not doctors, are not lawyers, are not going to college even. So I think it was one of the ways. But we're going there, in a good direction. So I want to give you some time, take more photos up here, and we leave it like in 15 minutes to go to lunch, okay? And then at the end, she asked us to take a picture together because she used the image of people that came here to strengthen her fight to keep this alive in her case. Thank you. Great. And I'll be out here. Just another thing, not to address Sally Hemings as Thomas Jefferson's mistress, but as a slave. How long that took for them to even